Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro de direito penal. Afinal, direito penal é a nossa disciplina e nós estamos trabalhando o tema crimes em espécie e estamos falando da parte especial do Código Penal, a parte especial que vai do artigo 121 ao 361. Os crimes em espécie vão do artigo 121 ao artigo 359-H. Bom, nós estamos localizados neste instante no título 11, que são os crimes que atingem a administração pública. Esses crimes se subdividem em 3 capítulos. O primeiro nós já vencemos, que são os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, os crimes funcionais, sujeito ativo, funcionário público. Depois nós fomos para o capítulo 2, os crimes praticados por particular contra a administração em geral, e nós também já vencemos. Nós estamos localizados agora no capítulo 3, dos crimes contra a administração da justiça. E aqui, lembrem bem, pouco importa para a caracterização desses delitos o sujeito ativo, se funcionário público ou se particular, porque é a administração da justiça que está prejudicada. Aí nós passamos por uma série de crimes, né? Reingresso de estrangeiro expulso, denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime ou de contravenção, autoacusação falsa, falso testemunho ou falsa perícia, com o seu devido subtipo, coação no curso do processo, exercício arbitrário das próprias razões. Depois, amigos, a gente foi para o crime de danificação, destruição de coisa em poder de terceiro, que não tem um nome iuris, não é verdade? E dali nós falamos também sobre a fraude processual. Agora chegou um momento muito importante da nossa aula. A nossa aula agora merece um cuidado especial, porque são crimes que seguidamente caem em prova e eles têm detalhes muito específicos. Nós estamos falando dos crimes de favorecimento. Ao todo, nós vamos trabalhar 3 crimes de favorecimento. Nós vamos trabalhar o favorecimento pessoal, nós vamos trabalhar o favorecimento real próprio e também o favorecimento real impróprio, certo? Para aí sim depois nós sairmos e entrarmos nos crimes de preso, né? Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança e evasão mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Bom, como eu disse e informei a vocês, o nosso crime agora então passa a ser o favorecimento pessoal. Aqui está, favorecimento pessoal, amigos. Ao todo, já se preparem, nós teremos aproximadamente 13 itens para trabalhar sobre o favorecimento pessoal. No momento, claro, algumas situações maiores, alguns itens maiores, como núcleo do tipo, como sujeito ativo, são maiores. Outros são menores, mas o mais importante é que nesse crime existem situações e essas situações precisam ser resolvidas e esclarecidas por nós. O item 1, como sempre, a gente não foge da regra.
a gente começa falando do dispositivo legal. O dispositivo legal do crime de favorecimento pessoal está previsto no artigo 348 do Código Penal. Como é de costume, como é de praxe, nós vamos para o artigo, nós vamos para a lei. Venham comigo, vamos ver o que diz. Acompanhem lá, por gentileza. Favorecimento pessoal. Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública, autor de crime, aqui é cominada a pena de reclusão. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º. Se ao crime não é cominada a pena de reclusão, pena, detenção de 15 dias a 3 meses e multa. Temos então um parágrafo 2º, estabelecendo assim: se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Só pela leitura do artigo é fácil já ter uma ideia do que é esse crime, né? É prejudicar a administração da justiça, ajudando o autor de crime a fugir dela. Não é verdade? Fica fácil entender. Mas se vocês soubessem como tem características de coisas que podem cair em prova, vocês ficariam de cabelo em pé, como vão ficar efetivamente a partir de agora. 2. Introdução. Pessoal, não estranhem se em alguma prova, certo, que vocês forem resolver, que vocês forem prestar, apareça essa expressão aqui, ó. Omísio. Omísio é o nome desse crime. Omísio é o nome do crime de favorecimento pessoal. Vocês vão encontrar essa expressão também. Isso é normal. Certo? Isso é normal. Importante aqui vocês entenderem que esse item 2 de introdução, ele se confunde também com o item 3. Por isso que eu vou botar os dois juntos. O item 3, vocês já estão acostumados também. É a objetividade jurídica. E a objetividade jurídica, meus amigos, aqui, como sempre, a gente não costuma errar, né? Atinge a administração da justiça. Mas em que sentido, pessoal? No sentido de prejudicá-la na busca pelos criminosos. Prejudica a busca dos criminosos. Até vou botar essa frase que eu achei bonita aqui. O Estado é legítimo
para buscar, capturar, processar, condenar criminosos, certo? E ele não precisa de carrinhos na frente atrapalhando, retardatários. As pessoas são obrigadas, olha que interessante a pergunta que eu vou fazer, elas são obrigadas a colaborarem com a justiça, com a polícia? Se tiver um ladrão correndo pela rua, eu sou obrigado a ir atrás dele? Eu não sou obrigado. Então, uma coisa importante os senhores entenderem, eu não sou obrigado a colaborar com a justiça, mas eu sou obrigado a não atrapalhar. Estou sendo claro quanto a isso? Eu não sou obrigado a seguir, a ir lá, auxiliar. Eu até posso, né? É um exercício regular de direito. Qualquer do povo poderá, por exemplo, prender em flagrante delito, auxiliar a polícia. Isso é possível. O que eu não tenho direito é atrapalhar a administração da justiça, atrapalhar a polícia. Esse direito eu não tenho, certo? Colaborar com o criminoso para que a administração da justiça falhe, para que a administração da justiça fracasse, para que o Estado, para que as suas autoridades não obtenham o seu êxito. Esse direito eu não tenho, e é exatamente aqui que está a objetividade jurídica. Certo? Apagamos e entramos no item 4. Objeto material. Bom, o objeto material, amigos, fica fácil a gente saber. Porque é só puxar aqui a lei, vocês vão ver que está escrito: auxiliar a subtrair-se de quem? A ação de autoridade pública. Então, o objeto material atingido é exatamente essa aqui. Deixando muito bem claro e que a gente possa lembrar, se o legislador não distinguiu, o intérprete não distingue. Então, essa autoridade pública aqui pode ser, por exemplo, autoridade policial, pode ser, por exemplo, delegado de polícia, pode ser, por exemplo, membro do Ministério Público, pode ser, por exemplo, membros de investigação, pode ser membros do Poder Judiciário, certo? Essas pessoas, elas por algum motivo estão no encalce do autor de um crime. Por algum motivo. E o sujeito, então, ajuda esse criminoso, ajuda o autor de crime a se subtrair da ação da autoridade. Isso é o objeto material. Fácil de entender. Fácil de entender, não tem por que não compreender isso. Só que agora a gente entra no principal. Entramos agora no principal, que é onde nós vamos provavelmente até o fim do bloco. Número 5. Núcleo do tipo. Núcleo do tipo. O verbo, a gente sempre começa pelo verbo, não é verdade? O verbo aqui, meus amigos, é
auxiliar. Mas a gente soma com o a subtrair. Auxiliar a subtrair-se. Certo? E agora eu vou começar a dar algumas informações para vocês sobre isso que está aqui. Para dar essas informações a vocês, eu vou colocar na tela a lei. Porque o verbo nuclear do tipo está ali. Vou pegar minha aguinha. Auxiliar a subtrair-se. O que nós temos que saber, pessoal? É bom vocês irem anotando, tá? Pela importância. Primeiro, não é preciso que esse autor de crime esteja sendo perseguido ou procurado. Basta que em algum momento isso possa acontecer. Então, se vem uma questão em prova, falando que tem que estar havendo perseguição, sei lá, o sujeito está fugindo da polícia e tu diz, vem cá, se esconde aqui. E isso é obrigatório? Não, isso não é obrigatório, certo? O sujeito chega e diz, olha, eu vou ser procurado pela polícia, tu me esconde? Te escondo, bastou. É suficiente, mesmo que ele ainda não esteja sendo procurado, mas vai ser procurado e tu tem essa consciência, o crime já se aperfeiçoa. O crime já acontece, porque o nome é exatamente esse, auxiliar a subtrair-se à ação da autoridade. Mas quem, pessoal? Quem que está dizendo ali que é subtrair-se à ação da autoridade pública? Autor de crime, não é isso? Não está escrito ali autor de crime? Aqui merece um destaque. Por algum motivo a minha caneta começou a falhar. Quando isso acontece, existe o bom e famoso Ctrl+Alt+Del, né? E quando nem o Ctrl+Alt+Del acontece? Agora acho que ele vai funcionar. Acontece nas melhores famílias. Gerenciador de tarefas. Será que resolveu? Ctrl+Alt+Del. Gerenciador de tarefas. Tem algo aqui que está me prejudicando. Quando isso acontece, nada que uma desligada total faz a gente resolver.
Mas o que eu quero explicar para vocês, então, enquanto o sistema está reiniciando, pessoal, é que aquele autor de crime do artigo 348 que os senhores estão vendo ali, certo? Aquele autor de crime é no sentido amplo, não é no sentido estrito. Então, quando fala em autor de crime ali, nós podemos estar falando do autor mesmo do concurso de pessoas, aquele que executa o crime, mas nós podemos estar falando também, certo, do coautor, que é aquele que executa o crime junto com o autor. Opa! Já está melhorando a coisa. Aquele que auxilia, executa o crime junto com o autor. Então, duas pessoas, por exemplo, que dão uma facada em alguém, eles são coautores. Aqui eu só vou fazer algo já tradicional aqui. Aqui é muito rápido. Pronto. 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 Em fração de segundos, tudo está voltando ao normal. Só tenho que voltar lá para o 348. Muito bem. Quer ver que agora vai brilhar? Autor de crime. Sentido amplo. Engloba o autor, engloba o coautor e engloba o partícipe. Partícipe, meus amigos, é aquele que contribui para o crime, certo? Ele contribui para o crime, mas sem praticar a conduta descrita no tipo. Então é aquele, por exemplo, que empresta o revólver para o executor do homicídio. Ele não mata ninguém, mas ele contribui, certo? Então, o autor de crime ali é lido sempre no sentido amplo, não exclui o partícipe. O partícipe está incluído também, certo? Bom, amigos, aí vem uma pergunta, vem uma questão. O advogado que orienta o seu cliente, certo? O advogado que orienta seu cliente, ele comete favorecimento pessoal? É evidente que não. Isso faz parte da tese de defesa, das técnicas de defesa. Por exemplo, o advogado, ele simplesmente não comunica, não avisa às autoridades onde o seu cliente está, ou então ele diz para o sujeito assim, olha, foge, vai para outro país até o crime prescrever. Isso faz parte do papel do advogado.
Então, nesse sentido, pessoal, o advogado que orienta o seu cliente, certo? Que orienta o seu cliente, eu não estou dizendo que advogados não podem cometer favorecimento pessoal. Calma, muita calma aí. Nós vamos chegar lá ainda. É possível. O que eu estou dizendo é que o advogado que orienta o seu cliente, mesmo que seja a subtrair-se à ação da autoridade como técnica de defesa, ele não comete favorecimento pessoal. Certo? Outra pergunta importante: é possível a participação desse crime? Porque olha só, no momento que eu chega uma pessoa ensanguentada para mim e diz: olha, matei João. E eu digo: tá, se esconde lá em casa então para a polícia não te achar. Eu sou autor do favorecimento pessoal. Mas será que tem como alguém participar desse crime sem executá-lo? Tem. Vocês imaginem que chega uma pessoa para mim e diz assim: olha, o João matou uma pessoa e ele precisa de um lugar para se esconder. Tu esconde ele na tua casa? Eu escondo. Eu que escondi o João na minha casa, eu cometi favorecimento pessoal. Aquele que me incentivou, que me convenceu, ele é partícipe. Ele acaba respondendo também, certo? Ele responde também, todavia, contudo, a título de participação. De qualquer maneira, meus amigos, o crime é o mesmo, favorecimento pessoal, e a pena é a mesma, detenção de 1 a 6 meses e multa. O crime é o mesmo, a pena é a mesma. É o que diz o artigo 29 do nosso Código Penal, né? Quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Certo? Outra informação importante, amigos: o crime de favorecimento pessoal, ele sempre vai ser um crime comissivo. Ou seja, decorrente de uma ação. O indivíduo que auxilia a subtrair da ação da autoridade, ele faz isso sempre fazendo alguma coisa. Então, se o indivíduo silencia, não diz onde um criminoso está, ele não está cometendo favorecimento pessoal. Certo? O auxílio aqui é no sentido de fazer. Ok? Cuidem isso. Cuidem esse ponto, que ele é muito importante também. Sempre um crime comissivo, nunca um crime omissivo. Bom, temos ainda algumas outras questões para falar sobre o núcleo do tipo do favorecimento pessoal. Só que eu receio que o nosso tempo nesse bloco está se esgotando. Vamos dividir o bloco em dois. Eu vou dividir o crime de favorecimento pessoal, como eu fiz em fraude processual, em duas partes, para que a gente possa entender bem esse crime. Então, a primeira parte a gente viu agora. Nós vamos ter uma segunda parte, que também tem os detalhes talvez um pouquinho mais complexos, mas serão vistos no próximo bloco, certo? Agora, então, é a hora do famoso, clássico e tradicional cafezinho, chazinho, e daqui a alguns minutinhos, então, nós estaremos de volta, onde eu vou continuar trabalhando esse tema com vocês. Falou, meus amigos? Até mais, então. Até. Tchau, tchau.